Graça e paz, bom dia a todos. Eu trouxe hoje uma leitura em Josué capítulo 10. O sol e a lua são detidos. Assim diz a palavra do Senhor a partir do versículo 12 de Josué 10. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu vou parar aqui apenas no versículo 14 e você aí do outro lado vai dar continuidade a toda essa leitura em Josué 10, para que você possa entender todo o sobrenatural de Deus aqui nessa leitura por causa de um único homem. O Senhor, ele designou diretamente Josué como o sucessor de Moisés. Você pode confirmar lá em Números 27, versículo 18, a respeito do que eu estou falando. Mas nessa leitura aqui, exclusivamente em Josué capítulo 10, o texto sagrado revela que esse foi o maior e mais famoso milagre que Deus operou em prol das conquistas de Josué. Há ainda muitas discussões a respeito desse assunto, né, por parte aí dos cientistas que não entenderam o sobrenatural de Deus, porque um milagre é o sobrenatural e leva a pessoa a ter muitas dúvidas. Eu quero falar para você que o significado desse nome, Josué, significa Deus salvará, ou Deus é salvação. O nome Josué equivale ao nome de Jesus no Novo Testamento. Isso faz de Josué uma figura ou tipo de Cristo, pois coube a Josué introduzir o povo na terra prometida. Essa palavra ela é maravilhosa. Eu estou lendo aqui para você da minha própria Bíblia a respeito do sobrenatural nas conquistas de Josué. A palavra do Senhor é a única coisa nessa terra que pode nos dar alguma garantia, que nós podemos crer nessas grandes experiências sobrenaturais, nesses milagres de Deus para o homem. Vejam bem, olha só, o sol detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Está aqui no versículo 12. E o sol se deteve, versículo 13 de Josué 10 afirma: e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Amado, querido irmão, você não precisa ficar aí cabisbaixo, triste, solitário num canto, porque agora nós estamos sendo obrigados por tudo isso que está acontecendo a ficar dentro de casa, a ficar mais ali, né, restrito a algumas coisas lá fora. Então não há necessidade alguma de você ficar aí cabisbaixo, porque por causa de um único homem, olha só, o Senhor foi capaz de parar todo o sol e deter a lua no vale de Aijalon. Está escrito aqui na palavra do Senhor, eu não estou inventando nada não. E a palavra também afirma que não houve nenhum dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele. E ainda afirma: ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Nós não precisamos nos entristecer por causa de uma única pessoa, por causa de um único homem. O Senhor, ele é capaz de parar tudo à sua volta. Ele é capaz de parar todas as coisas por causa de um único pedido. Muitas vezes Deus vem falando conosco, Deus vem repetindo as coisas para cada um de nós, e nós, distraídos com as coisas do mundo, não paramos para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o que Deus está falando para a humanidade. Deus fala com você todas as manhãs, todos os dias, todas as noites. Mas você não quer parar para ouvir o Senhor, para dar atenção para Ele. Então o que o Senhor faz? Ele para tudo. Ele para tudo. Ele pode fazer isso a hora que Ele quiser. Ele pode parar o mundo
por causa de um único homem, por causa de um único pedido. Deus escuta a tua oração, Deus escuta a nossa oração. Nós temos o valor que Deus dá a nós, porque nós, nem nós mesmos, nos enxergamos como Deus nos vê. Você não se enxerga como Deus te vê. Você é capaz de muitas coisas. E o Senhor é capaz de fazer muitas coisas por sua causa. Porque Ele fez aqui por Josué. Ele parou o sol e deteve a lua. Por causa de Josué. A palavra diz que o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Está escrito aqui no versículo 13 de Josué 10. E não houve dia semelhante a este. O Senhor pode mudar a história da sua vida. O Senhor pode mudar tudo à sua volta. O Senhor pode mudar o mundo. O Senhor pode parar o mundo por causa da sua oração. O Senhor pode mudar tudo. Todos os projetos, todos os planos que o inimigo tramava contra a tua vida. Por causa da tua oração. Ponha fé na tua oração. Deus, Ele pôs fé na oração de Josué e deteve o sol, Ele parou o sol e deteve a lua por causa de Josué, para lutar ali contra os inimigos. Olha como Deus é extraordinário, como Deus é maravilhoso, e ainda diz que o nome Josué significa Deus salvará aqui na palavra de Deus. Este homem, assim como Moisés, estava acostumado a ver o sobrenatural de Deus. Ele presenciou ali muitos milagres de Deus em muitas das suas conquistas. O Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de Abraão, o Deus desses grandes profetas da Bíblia, o Deus que esteve na cova dos leões com Daniel, o Deus que estava lá no meio da fornalha ardente, o Deus que salva, o Deus que liberta, esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que já me salvou algumas vezes das grandes tribulações, dos grandes tormentos da minha vida. Esse é o Deus que me livrou de uma trombose na panturrilha. Esse é o Deus que me livrou de 2 ladrões que entraram na minha casa e tentou matar a mim e aos meus 2 filhos ainda muito pequenos. Esse é o Deus que salva. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que pode mudar esse Brasil. Esse é o Deus que veio para mudar o mundo. Esse é o Deus que parou tudo isso aí que vocês estão vendo. Porque Deus, Ele é um Deus que permite sim. Ele permite por causa do pecado da humanidade, que não obedece, não escuta o que Ele manda dizer os grandes líderes e pastores da igreja dele. Esse é o Deus que pode parar o universo, porque Ele parou o sol, Ele deteve a lua por quase um dia inteiro, por causa de Josué. Aí você vai se perguntar, mas eu não sou como Josué. Meu irmão, esse é o Deus de Abraão, mas eu não sou como Abraão. Esse é o Deus, Pai de Jesus. Nós somos feitura dele, nós somos a imagem e semelhança dele. Ele enviou seu único filho por nossa causa. Olha o valor que você tem. Ele enviou seu único filho por tua causa, por minha causa. Ele deteve a lua e ele parou o sol. Não sou eu que estou dizendo, a Rosana. Está escrito aqui em Josué capítulo 10. Confirma aí na Bíblia tudo que eu estou dizendo para você. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que me levanta todas as manhãs, apesar das minhas dores, dos meus sofrimentos, dos meus problemas, dos meus lamentos. Ele fala comigo, levanta e anda. Toma um banho, vai tomar um café, levanta e vai à luta, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
O mesmo de antes eu sou hoje. Então você levanta. Por isso eu estou aqui trazendo essa palavra maravilhosa para você aí do outro lado. Porque Deus falou comigo. Levanta e anda. Sai dessa cama. Vem ler a Bíblia. Vem gravar para os meus filhos. Vem cumprir o que eu te pedi. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus de Josué. O Deus de Jesus. O Pai de Jesus. Jesus, nosso amigo. Jesus, nosso irmão. Ele é mais do que um amigo para mim. Por isso eu estou aqui hoje de pé, gravando para você essa mensagem. Porque eu tenho que dar testemunho do que Deus tem feito na minha vida. Tem me levantado todos os dias. E não será agora que nós seremos abatidos pelas artimanhas do inimigo, que tenta aplacar toda a sua ira em cima do seu povo, do povo de Deus. E Deus manda a gente levantar e Deus manda a gente caminhar. Então você aí do outro lado, levanta e anda. É tempo sim de ficar na caverna, porque nós temos que aprender a ser obedientes. O homem nem doente quer ser obediente. Porque ontem eu entrei no supermercado para pegar uma comida, para pegar alimento para os meus filhos que estão em casa. O supermercado estava lotado, filas imensas, o povo tossindo nos corredores. Corredores abarrotados de pessoas amontoadas, tossindo. Umas com máscaras e outras sem máscaras. Com crianças no colo, com crianças andando do seu lado, o supermercado abarrotado. Não sabe o que é obedecer uma ordem. Nem de um governador, nem de um prefeito. Quanto mais uma ordem do Senhor. Eu fiquei assim, assustada com o que eu vi. Peguei as mercadorias, saí correndo do supermercado. Pela quantidade de pessoas que estavam ali amontoadas e até tossindo ali do meu lado, porque eu ouvi e vi. Então, as pessoas não sabem obedecer à ordem das autoridades, quanto mais de Deus. Por isso que Deus permite tanta coisa acontecer, para que o homem aprenda o que é ser obediente, o que é obediência. O homem precisa aprender a ter obediência. Quando Deus manda parar, tem que parar. Eu estou falando aqui sobre a autoridade do nome de Jesus. Deus está mandando você ser obediente. Você não quer parar. Ele vai parar você. Ele faz isso comigo. Quando eu não paro, ele me para. Porque ele parou o sol e deteve a lua. Deus quer você ali orando. Você é a igreja do Senhor nessa terra. Deus só precisa da sua oração. Todo mundo orando, todo mundo parado, todo mundo obedecendo. Esse é o Deus que eu sirvo. Leia você mesmo. Eu vou parar por aqui porque eu estou me exaltando. E eu quero que você leia Josué, capítulo 10, onde Deus parou o sol e deteve a lua por causa de Josué. E em nome de Jesus eu peço, nesse momento, que o Senhor nos ensine a ser obediente, para que nós não possamos mais sofrer as consequências do pecado, da desobediência nessa humanidade. Deus abençoe aí a sua vida, em nome de Jesus.